Vocês são a imagem e semelhança do Criador. Então, o que faz sentido que a gente faça? Que a gente crie. Se a gente não está criando, se você só está consumindo, você está fora do fluxo, você está fora do que é natural para você, tá bom? Fala aí, rapaziada, tudo bem? Vamos começar esse vídeo, um novo vídeo que se inicia. E aí eu vou começar ele com uma pergunta. Você controla a sua vida ou você só acha que está controlando a sua vida? Enquanto você reclama da vida, tem gente que está usando o caos para poder evoluir. Você acredita nisso? Então hoje eu vou introduzir para vocês um conceito que ele é muito pouco falado. Eu aprendi ele num curso, né, numa mentoria do Wendell Carvalho. Eu fiz esse curso uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Ele me ensinou um negócio que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, que mudou a minha vida e mudou a forma como eu enxergava as coisas. A diferença entre quem cria e quem reclama mora num conceito muito simples. É um conceito que poucas pessoas falam. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou apresentar para você o locus de controle. Tá bom? Existem dois tipos de locus de controle. Eu vou estar apresentando para vocês quais são os dois e apresentando também como as pessoas dos dois diferentes tipos agem no dia a dia e como elas reagem com as coisas que acontecem a elas. Bom, primeiro que vocês precisam saber é que a palavra locus ela vem do latim, que significa lugar, tá? Existem dois tipos de locus, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui é o LI, locus interno e locus externo, tá bom? As pessoas que moram aqui, que vivem aqui, elas têm o arquétipo da vítima, tá? E as pessoas que estão aqui dentro, elas têm o arquétipo do criador. Essas pessoas acreditam que as coisas acontecem com ela pro mal dela. E essas pessoas aqui acreditam que as coisas acontecem para que elas aprendam coisas novas, para que elas possam juntar mais experiências e assim tomar atitudes que vão fazer elas se beneficiarem. Mesmo que seja uma coisa ruim vindo para ela, ela vai pegar aquilo e transformar numa coisa boa. Um psicólogo na década de 50, ele deu início a esse estudo, né? Ele aprendeu sobre isso daqui e ele percebeu que as pessoas que agiam no locus interno, eles tinham muita mais facilidade de ter a confiança necessária para lidar com as coisas negativas que aconteciam na vida dela, analisar de uma forma boa para que elas pudessem usar essa experiência para poder viver de uma forma mais sábia. Enquanto as pessoas de locus externo, eles esperavam que as coisas fossem resolvidas por eles, por outras pessoas, né? Esperavam que o governo resolvesse a situação dela, ou que uma outra pessoa resolvesse a situação dela, ou que a sorte resolvesse a situação dela, ou o destino. Então é sempre dependendo de coisas de fora. E o logos interno é sempre de dentro para fora. Então, esse aqui é a pessoa que cria, tá bom? Vocês são a imagem e semelhança do Criador. Então, o que faz sentido que a gente faça? Que a gente crie. Se a gente não está criando, se você só está consumindo, você está fora do fluxo, você está fora do que é natural para você, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam também. Exemplos práticos de como isso daqui funciona. Então vamos lá. Faz de conta que teve uma traição na sua vida. Como que a pessoa de locus interno e locus externo vão reagir? A pessoa de locus externo vai olhar para a traição e ela vai pensar assim: a culpa é do outro, tá? Eu fiz tudo certo, a culpa é do outro. A pessoa do locus interno vai parar para refletir e vai pensar: pô, que padrões será que tem dentro de mim que eu tô repetindo que me fez atrair uma pessoa que agiu dessa forma? O que eu preciso mudar para que eu não atraia mais pessoas que fazem isso daqui, né? Entendem a diferença? No trabalho. No trabalho, essa pessoa aqui, ela tá constantemente dependendo de outras coisas. Se ela foi demitida, tá? Vamos colocar aqui a demissão, né? Demissão. Ela foi demitida, o que ela vai pensar? Pô, falaram mal de mim, por isso que eu fui demitida. Aquele chefe que é invejoso, não gosta de mim, por isso que eu fui demitida. Pessoas do locus interno vão pensar assim: pô, o que eu posso aprender então para que isso não se repita na minha vida? O que eu aprendi com essa lição
e o que que eu devo melhorar para que da próxima vez isso não se repita. Na saúde, teve um problema de saúde. A pessoa vai olhar, a pessoa do locus externo vai falar assim: ah, mas é meu corpo é assim mesmo, às vezes acontece isso mesmo e tá tudo certo, né? Pessoas do locus interno vão olhar para essa situação e vão falar assim: pô, o que que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu possa ter hábitos mais saudáveis para que isso não volte a se repetir? Vocês entendem a diferença de mentalidade? E com essa explicação meio básica que eu tô fazendo até agora, ainda tem mais pra frente do vídeo, tá bom? Com essa explicação que eu tô fazendo, com qual dos dois você se identifica? Você acha que você tá agindo mais como uma vítima ou mais como um criador? Como você enxerga as coisas que você não tem controle quando elas acontecem na sua vida? Você acha que você é uma vítima da sociedade porque você foi traído, porque você foi demitido ou porque você teve um problema de saúde? Ou você enxerga essas coisas que aconteceram com você como oportunidades de ser uma pessoa melhor? Me comenta aí, qual dos dois você acha que você é? Tá? Isso também ele vale muito pro princípio de vibração que eu venho falando muito pra vocês, tá bom? Aqui no locus, eu vou escrever de preto mesmo, tá? Aqui no locus interno e aqui no locus externo, nesses dois, como funciona na parte de vibração, né? Se você é uma pessoa que vibra como vítima, você tem crenças de que você depende de outras pessoas para que você possa evoluir, você depende do governo, depende da sorte, depende do destino, depende de terceiros. O universo ele vai te entregar situações para que você mantenha esse padrão e ele vai ecoar em mais situações para que você não saia disso, entendeu? Porque ele está te entregando exatamente o que você acredita. Lembra que eu falei para você? O universo, o universo é justo, então ele te entrega exatamente o que você acredita. Se você acha que, se você na sua mente você acredita que você é uma vítima das coisas que acontecem, o universo vai continuar te entregando situações para que você reforce essa crença, tá? Agora, se você está agindo como um autor, né, como alguém que cria coisas, o universo vai te entregar oportunidades de você continuar criando, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, a diferença, né? Saiam disso daqui, gente, vão para cá. Saiam de quem está se vitimizando e vão criar alguma coisa. Não tenha medo do que as pessoas vão falar para você. Você não pode controlar tudo, tá bom? Você não pode controlar o seu chefe que fala um monte de bosta para você. Mas você pode sim controlar a decisão que você tem de sair desse ambiente. Entendeu? Você não controla o seu parceiro que tá te atacando, que tá te agredindo, mas você pode controlar saindo desse ambiente, tá? A decisão é sua. Tá? Não dá para controlar o outro, né? Quando você decide controlar o outro, você tá tentando fazer alguma coisa, é impossível, tá? Ao invés de tentar controlar o que essa pessoa faz, o que essa pessoa fala, tome a decisão por si mesmo, tá? Saia de lugar, mude de lugar, vá para fora. Procure novas coisas, novos objetivos, novas metas, novas pessoas, novos amigos, novos círculos, novas vibrações, tá? A partir do momento em que você sair disso onde você se encontra e você aprender um pouquinho mais, o universo ele vai trabalhar para se alinhar com aquilo que você aprendeu, tá? E isso tem que ser constante, você vai subindo e vai aprendendo mais, essas coisas vão mudando, vão evoluindo e você vai começar a se sentir muito melhor mesmo, porque você vai parar de gastar energia tentando mudar essa pessoa, ou mudar esse lugar, ou mudar esse hábito aqui que você acha ruim, e você vai gastar energia criando coisas. Ah, Yuri, mas então como é que eu faço para mudar o meu locus? Tudo que você falou, eu senti que eu sou uma pessoa que tem um locus interno e eu quero ser uma pessoa de locus interno. O que que eu preciso fazer? Galera, o que você precisa fazer é bem simples, tá? Você quer mudar o que você está vivendo. Você quer sair do locus externo porque você se identificou com ele e agora você quer ir para o locus interno. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência daquilo que você está dizendo, das suas atitudes e de como você funciona no dia a dia. Para começar, quantas vezes por dia você culpa outra pessoa? Ou você depende de outras pessoas para fazer as outras coisas? Comece a analisar o seu dia a dia para que você entenda. Porque muitas vezes a gente toma uma decisão inconsciente, tá bom? Você precisa trazer isso que você está aprendendo para o seu consciente, ou seja, para aquilo que você tem controle, né, de forma concreta mesmo, e entender. Assim, pô, se eu culpo muitas outras pessoas, eu tô no locus externo.
Então eu preciso mudar isso. Já você trouxe o problema para o consciente, a partir daí fica mais fácil você trabalhar com ele. Quando você está num locus externo também, fica muito mais fácil irritar você, né? Então, da próxima vez que uma pessoa te irritar, pergunte para você mesmo, pô, o que eu posso fazer a respeito disso agora? E se a sua resposta for nada, você não pode fazer nada para mudar, então você não precisa se preocupar, tá? Se você pode fazer alguma coisa, então você também não precisa se preocupar, tá bom? Você entende que de toda forma, se você não pode fazer nada para aquilo que aconteceu com você, então deixa, tá tudo bem, tá? Se você pode fazer alguma coisa para mudar, você vai fazer e logo essa situação vai se dissipar e você vai continuar vivendo normal. Então, de nenhuma forma, tanto negativa quanto a forma positiva, você vai precisar colocar para fora algo ruim, né? Você continua vibrando em algo bom, mesmo que uma pessoa te irrite. Muitas vezes as pessoas partem para esse processo de irritar as outras pessoas, xingar as outras pessoas, porque elas estão precisando de ajuda, tá? Então, se uma pessoa vier te xingando, gritando com você, pergunta para ela se está tudo bem. Você vai quebrar a pessoa. Então, fica aqui mais algumas indicações de livros que você pode ler para que você possa fazer essa troca também, tá? Ele vai estar em algum lugar na tela, eu vou colocar aí, ó, tá? Leia todos esses livros, por favor, gente. Se vocês sentem vontade de mudar a situação de vocês, se você sente vontade de crescer, de estudar e de mudar de realidade, entenda que você só não mudou ainda porque você não tem conhecimento. A partir do momento que você estuda, você ganha mais conhecimento. E não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. É lógico que você tem que aplicar o conhecimento que você usou, senão você só vai ter uma obesidade mental, tá bom? Então, lê um livro que é muito bom, que pessoas te recomendaram, leia ele e aplique o que ele está falando. Não só leia por ler, porque senão você vai ter muito conhecimento na sua cabeça, mas nada aplicado no mundo físico. Isso não vai te ajudar em nada. Só vai te tornar uma pessoa inteligente que não tem resultado. Quando você entende isso que eu estou te ensinando, você também entende que você não precisa controlar tudo na vida. Você aprende que você precisa só controlar você mesmo, tá? Independente das coisas que acontecem, tá? Independente das coisas que acontecem, que vêm de fora para dentro, você decide como elas vão te afetar. Você decide, tá? Você decide, você vai continuar sendo uma vítima ou você vai começar a criar, tá? Pessoas que estão agindo aqui, eles estão como passageiros num carro. E pessoas que estão aqui, eles são as pessoas que estão dirigindo, tá? São pessoas mais responsáveis, mais conscientes e com muito mais oportunidade, porque elas acreditam que as coisas acontecem para o bem delas, independente se foi algo negativo, tá? E é isso que eu quero que vocês desenvolvam, que mesmo as coisas negativas que acontecem na sua vida, que vêm para dentro, até essas coisas negativas servem para o seu crescimento, se você quiser, tá? Então você pode continuar reclamando do trânsito, ou você pode pegar o volante e tomar controle da sua vida. Qual você vai querer fazer? É uma decisão somente sua. Então diz pra mim, você tá dirigindo ou tá só reclamando da estrada?